Vamos abrir a palavra do Senhor lá no Salmo 147. Salmo 147. A gente vai ler dos versos 1 ao 7. Salmos 147, versos 1 ao 7. Todos encontraram? O salmista começa dizendo assim, olha: louvado seja o Senhor. Como é bom cantar louvores a nosso Deus. Como é agradável e apropriado. O Senhor reconstrói Jerusalém e traz os exilados de volta a Israel. Ele cura os de coração quebrantado e enfaixa suas feridas. Conta as estrelas e chama cada uma pelo nome. Nosso Senhor é grande, seu poder é absoluto. É impossível medir o seu entendimento. O Senhor protege os humildes, mas lança os perversos no pó. Cantem com ações de graças ao Senhor. Cantem ao nosso Deus louvores com harpa. Vamos repetir esse comecinho do verso 7. Cantem com ações de graças ao Senhor. Glória a Deus. Vamos fechar os nossos olhos. Pai, eis aqui a tua palavra. Obrigado por ela, Pai. Obrigado porque o Senhor compartilhou conosco a tua palavra tão maravilhosa. Obrigado porque o Senhor compartilhou conosco, ó Deus, de uma maneira que a gente pudesse entender, interpretar, compreender. Obrigado, Senhor, porque nós temos aqui, ó Deus, o privilégio de ouvir a tua palavra e meditar nela. Deus, assim como diz o salmista, que nós louvemos ao Senhor com nosso ser, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é grande, porque o Senhor é bondoso. Abra as nossas mentes e os nossos corações, para que nós podemos te louvar cada vez melhor, ó Pai, com o coração cada vez mais puro, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. A gente está diante de um salmo que é chamado de Salmos de Louvor. Os últimos salmos da Bíblia, você vai perceber que eles têm uma tônica, e a tônica deles é louvor. Muito provavelmente, este salmo foi escrito logo após o exílio de Israel, tanto que está escrito no salmo, que Deus trouxe de volta os exilados, ele enxugou as lágrimas. Então, provavelmente, esse salmo foi escrito após um período muito triste que Israel viveu. Para quem não se lembra, Israel foi desobediente ao Senhor em muitos momentos. No caso, nem Israel, aqui no caso é Judá. Judá foi desobediente ao Senhor. O Senhor permitiu que Judá fosse exilado, fosse levado para a Babilônia. Lá na Babilônia permaneceu por cerca de 70 anos. Vocês param para pensar, 70 anos é muito tempo, né? É a metade. Eu estou na metade dos 70 anos, estou com 35. Eu acho que eu já vivi demais. Não, eu tenho muito para viver, né? Mas eu já estou com cara de velho. Imagina mais 35 anos, mais a minha vida toda. Imagina quanto de cabelo não caiu até lá, né? Daqui a pouco eu estou igual o Nelson ali, ó. Né, Nelson? Não, não, vou nem ouvir. Não, vou nem ouvir. Eu vou pedir para o Senhor restaurar a minha beleza. Não vou fazer plástica e nem harmonização facial. O máximo que eu posso fazer é um implante no meu cabelo. Isso se sobrar a área doadora. Mas a gente percebe que Israel, o reino de Judá, na verdade, ficou 70 anos exilado. É um tempo bom. É um tempo suficiente para você perder a sua identidade. É um tempo suficiente para perder a sua liga como nação, a sua nacionalidade.
É tempo suficiente para que uma nação seja eliminada da face da terra. Mas o Senhor foi misericordioso com Israel e permitiu que essa nação ainda existisse até os dias de hoje. Eu fico parando para pensar. Israel, depois do ano 70 depois de Cristo, foi meio que evaporado da face da terra. Foi expulso de sua terra. E é interessante que desde aquele período até 48 ou 49, 1948, 49, não me lembro direito, a nação de Israel ficou espalhada pela terra. E mesmo assim, os caras conseguiram manter a sua cultura, a sua língua, o seu estudo, a sua crença, a ponto da nação ser reconstituída novamente. Isso por si só é um milagre. É misericórdia do Senhor sobre essa nação. Não é verdade? Muitos outros reinos gigantes, inclusive Babilônia, que era muito mais poderoso, que era muito maior do que Israel, sumiu. E hoje, Israel ainda permanece de pé. E o salmista faz questão de mencionar um dos momentos de misericórdia do Senhor sobre esse povo. Louve, porque ele trouxe de volta os exilados para Jerusalém. Louve ao Senhor, porque ele tem trazido de volta sonhos que estavam perdidos na sua vida. Louve ao Senhor, porque mesmo que você viva uma fase difícil, mesmo que você viva um momento complicado, mesmo que você viva dias maus, o Senhor está no controle e Ele é misericordioso para contigo, porque você faz parte do povo de Deus. Você é filho de Deus. Louve, nunca deixe de louvar. Está sofrendo, louve. Está chorando, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade os céus. Cassiane, profetiza do Senhor. Louve, louve ao Senhor. Mas o que acontece é que ao longo dos anos e ao longo das eras, o homem foi se enchendo cada vez mais de si mesmo. Além de sua própria petulância, do seu próprio orgulho, da sua própria maldade, temos aí também a ação de Satanás no século, influenciando as culturas, as nações e afastando cada vez mais os homens do Senhor, a humanidade do Senhor. A palavra do Senhor nos diz lá em Romanos, no capítulo 1, que os atributos de Deus estão visíveis para toda a humanidade, na natureza, na criação. Ou seja, o que Paulo quis dizer é que é muito fácil você, ao observar a natureza, você chegar à conclusão que um Deus criou tudo isso e louvá-lo porque Ele criou tudo isso. Mas ao invés disso, o homem preferiu adorar a criatura, preferiu adorar o sol, as estrelas, a lua, os animais, a si próprio, as suas leis, o seu jeito de ser. O homem começou a criar esperança em seus domínios, no seu trabalho, na sua capacidade. E aquilo que era uma forma de você chegar até Deus, de você chegar à conclusão de que há um Deus, de que esse Deus é poderoso, acabou se tornando motivo de idolatria e de afastamento. E muitas pessoas deixaram de fazer o quê? De louvar o Senhor. Então, quando a gente lê esse salmo e fala assim, louve ao Senhor, parece algo muito óbvio, mas não é tão óbvio, porque quantas vezes por semana você está louvando ao Senhor? Será que é só aqui na igreja? Será que na escola, na padaria, no seu trabalho, na rua, enquanto você caminha, você está louvando ao Senhor? Se está, glória a Deus. Muitas vezes eu mesmo não estou. Em boa parte dos nossos dias, boa parte dos nossos tempos, a gente não louva ao Senhor. A gente permanece longe, dando prioridade para as nossas vaidades ou para as nossas necessidades, ao invés de viver uma vida de louvor. Amém? E quanto mais a humanidade foi se afastando de Deus, mais
ela se enfraquece na sua essência. Porque uma das essências da qual Deus nos criou, é para o louvor da sua glória. Até uma musiquinha lá, para o louvor da sua glória. Nem lembro, o João que lembra essas músicas mais antigas, né, João? Para que Deus te criou? Para o louvor da sua glória. Para que Deus te salvou? Para o louvor da sua glória. A gente fica assim, né? Não, Deus me salvou porque Ele me ama. Também. Mas Deus nos salvou para o louvor da sua glória. Então nós temos um motivo principal para adorarmos ao Senhor. É para o louvor da sua glória. É porque existe um Deus que é todo-poderoso, um Deus que está muito além das nossas capacidades de sequer pensar a respeito dele. Um Deus que vai muito além de tudo que a gente consegue imaginar, de todas as forças cósmicas, de tudo que existe. Quando eu paro para pensar em Deus, eu gosto de pensar no universo. O universo, para mim, é uma coisa absurda. É algo que me faz pensar assim, como algo tão grande pode funcionar de uma maneira tão perfeita. Ih, caiu. Você já parou para pensar nas distâncias do universo? Você já parou para pensar que a velocidade da luz, a luz do sol, viajando na velocidade da luz, demora 8 minutos para chegar aqui na Terra? Você sabe quanto que é a velocidade da luz? 300 mil quilômetros por segundo. Leva 8 minutos para a luz do sol chegar aqui na Terra. O sol está a mais de 150 milhões de quilômetros da Terra. É uma distância absurda. Essa é a nossa estrela mais próxima. Quando a gente para pensar na estrela que está mais próxima do nosso sistema solar, são 4 anos-luz. É 4 anos para chegar até nós. A gente, com o nosso foguete mais rápido, levaria quase 200 mil anos para chegar na estrela mais próxima da nossa. E aí eu fico pensando assim, eu fico olhando isso daí e falo assim, o nosso Deus é o quê? Ele é grande demais. Como que o nosso Deus consegue governar bilhões de galáxias, trilhões de estrelas, cuja mais próxima está a 4 anos na velocidade da luz de nós, e dá conta de tudo a tal modo que Ele sabe o fio de cabelo que vai cair da minha cabeça daqui a pouco. E é muito fio de cabelo, talvez tanto quanto as estrelas do céu que caem. E eu fico parando para pensar, como é que esse Deus dá conta de tudo? Eu tenho que louvá-lo, eu tenho que adorá-lo, eu tenho que me render, porque essa força cósmica completamente indizível, inexplicável para a nossa força humana, governa tudo e ainda se importa comigo. E ainda me escolheu para o louvor da sua glória. Então, eu tenho que louvá-lo, eu tenho que adorá-lo. Olha o que está escrito no verso 8 e no verso 9. Ele cobre os céus de nuvens, provê chuva para a terra e faz o capim crescer nos montes, alimenta os animais selvagens e dá de comer aos filhotes dos corvos quando pedem. Olha que doideira, gente. Deus, Ele provê alimento para todos os animais. Deus é que faz crescer a grama na terra. Deus é que fornece toda a provisão das quais precisamos para viver. Deus está cuidando de você, meu irmão e minha irmã. Deus está cuidando do seu trabalho, da sua casa, da sua família. Ele continua provendo, porque Ele é bom e Ele é fiel. A gente não precisa se desesperar por causa da manhã. A gente não precisa entrar em parafuso por causa das coisas que acontecem em nossa vida. A nossa vida é cheia de imprevistos. Quem passa por imprevistos aí ao menos uma vez por semana?
Eu vou te falar que ontem teve um imprevisto que eu não estava contando com a derrota do Galo daquele jeito, não. Não estava contando, não. Você estava contando, João? Eu não estava contando, não. Assim, eu não sou um atleticano clubista, mas eu não estava contando com aquilo, não. E aconteceu. Aconteceu um imprevisto. Mas nem por isso o Senhor deixou de estar no controle. Amém? Quantas coisas na sua vida fogem do controle? A gente não imagina. Quem tem carro, então, sabe o que é passar por imprevistos. Às vezes o carro estraga. E ele nunca estraga quando você está esperando. Às vezes você já está até meio esperando que ele vai estragar, né? Uns barulhos estranhos. Mas você nunca está esperando. O pneu nunca fura quando você está esperando. Você pode escolher a hora do seu pneu furar? Que hora que você escolheria, Pedrinho, para o pneu furar? Hora nenhuma, né? É lógico, né? Se a gente pudesse marcar os nossos imprevistos, a nossa vida seria muito mais tranquila. Mas a gente não pode marcar os nossos imprevistos. A gente não consegue agendar as próximas crises que esse mundo vai passar. Não é uma questão de se, não. É uma questão de quando. Quando vai passar? Quando vai ter crise? Sempre tem, sempre teve, sempre terá. Só quando Jesus voltar que esse trem vai acabar. A gente não consegue agendar a volta de Jesus, ainda que alguns tentem. Não dá para agendar a volta de Jesus. Quantos já tentaram e se decepcionaram? Criaram até religiões por causa disso. Mas ninguém consegue agendar a volta de Jesus, a gente não consegue prever quando o ladrão aparece, a gente não consegue prever os movimentos das nações, a gente não consegue prever praticamente nada. Parece desesperador, mas não é para ser desesperador. Sabe por que não é para ser desesperador? Porque você tem um Deus que está no controle. E se Ele está provendo comida para um corvo quando pede, Ele está provendo comida para um corvo quando pede. Ele está fazendo a chuva cair, as nuvens se assentarem no céu, o capim crescer, alimentando os animais selvagens. Ele que provê tudo. Se Ele está provendo tudo para a natureza, Ele não vai prover para você, homem e mulher de pequena fé? É o que Jesus falou. Se Jesus alimenta as aves, se Jesus faz crescer as flores do campo, quanto mais para nós. Deus é um Pai amoroso, Ele está provendo na sua vida. A Roberta começou de uma maneira muito legal. Quantos milagres a gente vive. Aí eu te pergunto, quantos imprevistos? Você passa ao menos um imprevisto por semana? Ao menos um, né? Um por dia. Por dia. É quase um por hora, né? A nossa vida é cheia de imprevistos. Mas quantos milagres você consegue ver na sua vida? Que você fala assim, nó, que milagre, que livramento, que bênção. Isso que a gente sabe. Quando você vai parar para matutar lá, não, fica pensando assim, não, isso aqui que aconteceu é um milagre de Deus, é uma bênção. A gente às vezes não para pensar que se o nosso trabalho permanece, se os clientes vão até as nossas lojas, se a economia de certa forma gira, no meu caso, se tem gente assistindo no YouTube, é porque Deus permite. É porque Deus permite. É porque Deus quer. É porque Ele quer te abençoar. É porque Ele está suprindo na sua vida. Isso é mais do que motivo para você louvá-lo de todo o coração. Amém? Verso 10. Seu prazer não está na força do cavalo e nem no poder humano. Ou seja, o que o salmista está querendo dizer, que o prazer de Deus não está na força da sua criação, não está no nosso poder, muito pelo contrário, o prazer de Deus se encontra na nossa dependência, na forma que nós nos dispusemos em adorá-lo, amém? Então louve ao Senhor, confie nele, não confie nas suas próprias forças, trabalhe, meu irmão, corra atrás, desenvolva a sua vida, eu incentivo você a empreender, eu incentivo você a trabalhar com diligência, com muita sabedoria, com intensidade, com zelo, com excelência.
Eu incentivo você a estudar, a crescer, a se desenvolver intelectualmente, a desenvolver novas habilidades, a saber fazer uma série de coisas. Eu incentivo você a fazer tudo isso. Mas o que eu quero dizer é que nada disso é mais forte do que o nosso Deus. Nada disso vai garantir a sua sobrevivência, a sua existência. Porque o que garante tudo, em todos e em toda a terra, é o nosso Deus. Ele é poderoso e Ele é digno de louvor. Então louve com toda a sua força. Amém? E é muito importante a gente entender que a gente não tem que criar tantas expectativas, né? Eu acho que a gente se fere mais por causa das nossas expectativas. Não é assim, não é verdade? Se eu não tivesse criado expectativa ontem, eu não estava sofrendo hoje. Para de rir, Beth. Não vou nem olhar para você. Se a gente não criasse tantas expectativas, a gente sofria menos. Claro que a gente tem planos e sonhos, e a gente tem que sonhar e tem que planejar. Mas às vezes a gente cria umas expectativas como se o imponderável não acontecesse. E como se Deus quisesse só o que a gente quer. Não é verdade? A gente coloca os nossos planos diante de Deus. Mas a forma com que eles vão acontecer, na maior parte das vezes a gente não sabe. Outro dia eu li um empresário falando, eu não me lembro de qual empresa que ele é, eu me esqueci, mas que o empreendedor, ele se ferra 80% do tempo para curtir os 20%. É mais ou menos assim, Wellington? 80% é mais ou menos assim, João? É 80% de problema, não é, Anderson? Até mais, tem dia que é 100%, mas se for juntar a média do mês, dá uns 80% de problema, de dor de cabeça, de confusão que você tem que resolver para você conseguir curtir os seus 20% do seu justo salário. É verdade. A gente cria planejamento. Às vezes você vai construir uma casa, faz um projeto, você pensa que vai ser tudo lindo. Quando você vai ver, gastou 10 vezes mais do que você estava imaginando. O pedreiro faltou, quebrou o pé. É uma série de coisas que acontece. Quase caiu de novo. Mas a gente tem que tomar cuidado com as nossas expectativas e colocar na nossa conta que coisas podem acontecer, que imprevistos podem acontecer, saber lidar com diversas possibilidades e agir com cautela. E principalmente colocar a nossa esperança em Deus, sabendo que Deus trabalha da seguinte forma: cada dia tem o seu próprio mal, cada dia tem o seu próprio bem, cada dia tem a sua própria característica, cada dia vai acontecer uma coisa de algum jeito, e a gente tem que saber viver esse dia com intensidade, com alegria. Amém? A palavra do Senhor diz lá em Tiago, no capítulo 4, tinha uns caras ali planejando, amanhã eu vou lá na cidade, eu vou negociar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, papapá, papapá. E Tiago falou assim: meu filho, você não sabe nem se você vai estar vivo amanhã. A vida é como se fosse uma neblina. Bate um vento, ela passa. A gente não sabe o dia de amanhã. A gente faz planos? Faz. Mas coloca no seu coração a possibilidade de certas coisas acontecerem da forma que você não esperava. Sabe por quê, gente? Quando a gente vai se decepcionando, quando a gente vai quebrando as nossas expectativas, muitas vezes, em muitos momentos, a tendência é que a gente culpe a Deus. É que a gente deixe de louvar a Deus. É que a gente fique emburrecido com o Senhor. Não, mas Deus também não deixa eu fazer nada. Tudo que eu planejo dá errado. Sei lá do que, sei lá do que, sei lá do que, sei lá do que. Fica arrumando um tanto de coisa para dizer que Deus não deixa que as coisas aconteçam na minha vida. Às vezes Ele não está te deixando por uma questão de proteção. Vale a pena a gente colocar os nossos planos diante de Deus e entender o que Ele quer para a nossa vida. A gente nunca pode deixar que as expectativas frustradas que a gente tem sejam um motivo para que a gente deixe de louvar ao Senhor. Porque o Senhor nos criou com uma finalidade principal: para o louvor de sua glória. E não existe problema que vai fazer com que a gente
deixe de louvar o Senhor. O João orou. Paulo e Silas estavam o quê? Presos. Estavam presos. Eu me lembro também de Pedro e João, aquele calorzinho que eles sofreram lá. É na oração, gente, é no louvor, é na adoração que as portas das cadeias se abrem. É no louvor, é na adoração, é na oração, é no joelho no chão que o milagre acontece. Por isso a gente tem que colocar a nossa confiança e a nossa dependência toda no Senhor e acreditar que é Ele que vai fazer com que as coisas da nossa vida caminhem. Amém? E glória a Deus por isso. Que a gente não sabe o que é melhor para nós, somente o Senhor sabe. Para finalizar, o verso 11 diz o seguinte: o Senhor se agrada dos que o temem, dos que põem a esperança em seu amor. Vamos repetir esse versículo, ele tem que ficar gravado na nossa mente. O Senhor se agrada dos que o temem. Repete isso aqui com muita força. Dos que põem a esperança em seu amor. Glória a Deus. Eu falei de um Deus que criou todas as coisas. Eu falei de um Deus que governa bilhões de galáxias, que tem trilhões de estrelas, que tem trilhões de quadrilhões de planetas. A gente não consegue nem imaginar. Uma força que a gente não consegue imaginar, que governa todo o cosmos, que está muito além da nossa capacidade de compreender. O Criador de todas as coisas, o Criador do universo, o Criador que mantém esse mundo, essa poeirinha do nosso mundo, equilibrado para que a vida aconteça. Quando para pensar na gente não é nem átomo perto do tamanho do universo. Mas esse mesmo Deus está falando aqui na palavra que Ele ama. Você já parou para pensar? Ô gente, você, quando tá... Vamos fazer uma experiência aqui. Quando você está andando na rua, tem uma formiguinha, essas pequenininhas. Você desvia o seu caminho para não pisar nela? Você pisa nela sem dó, né? Você está lá andando lá, você nem vê a formiga, você craque, pisei na formiga. Acontece, nem vê a formiga às vezes. A comparação de nós para o tamanho de Deus é muito mais que uma formiga. Você não se importa com uma formiga, mas Deus te ama. Já parou para pensar? Que a gente para Deus é menos que formiga, é menor que uma formiga, mas Deus te ama mais do que você mesmo consegue se amar? Você já parou para pensar nisso? É uma doideira, não é verdade? Você se importa com as suas células do seu corpo? Você olha assim e fala: oi, célula, bom dia. Você já parou? Você já fez isso com você? Vamos fazer um bicho que te emburrece. Umas bactérias que você pega, passa mal, fica doente. Você chega para a bactéria: oi, bactéria, bom dia. Você me deixa feliz. Já rolou isso com você? Outro dia eu peguei uma sinusite bacteriana, demorei 1 mês para ficar sarado. Amaldiçoei essa bactéria até a última geração dela. Até hoje eu acho que ela não me largou. Só de picardia. Orei, já pedi para esse trem sair de mim, já bebi veneno, já bebi tudo para essa bactéria. Veneno de bactéria, tá? Antibiótico. Já fiz de tudo para essa bactéria sair de mim. E às vezes a gente entristece a Deus mais do que uma bactéria. Peca. Faz um monte de coisas que não convém nem falar. Deus, Ele continua te amando, meu irmão. Deus continua te amando, minha irmã. Você é menor que uma bactéria diante da grandeza de Deus. Você não é nem um átomo diante da grandeza de Deus. E Deus te ama mais do que você mesmo consegue se amar. Porque a palavra do Senhor diz: ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, Deus nunca se esqueceu de você. E Ele não se esquecerá de você. Existe um amor maior aqui na terra do que o amor de mãe? Existe? Quem é mãe aqui sabe. Eu fico falando com a Beth. Eu amo a Nicole mais que você. Vamos tirar para o ímpar aqui, ver quem ganha. Ah, Beth, meu filho, você nem sonha. É desse jeito.
Ué, é desse jeito. Vamos, Beth, vamos tirar a paroímpa aqui, ó. Aí. No paroímpa eu posso até perder. Mas no amor, não. É assim, o amor de mãe, o amor mais profundo que existe na face da terra. Deus ainda coloca assim, ainda que uma mãe se esqueça do seu filho. Quem já viu uma mãe se esquecer do filho? Eu já vi. Na televisão, todo dia aparece uma, né? Uma mãe que abandonou o filho no lixo. Uma mãe que largou o filho para ficar com o amante. Uma mãe que matou o filho para ficar com o amante. Já cansei de ver isso aí nas páginas sangrentas dos jornais, nas telas do Balanço Geral. Já cansei de ver essas coisas aí. É, Pedrinho, essa cara, pode fazer essa cara feia de... Porque é assim mesmo. Ainda que isso aconteça, é raro, mas acontece. Ainda que isso aconteça, Deus te ama e Ele não vai se esquecer de você. Amém? Então, o Senhor se agrada daqueles que o temem. E o Senhor se agrada daqueles que colocam a esperança no amor dEle. Amém? Então, coloque a sua esperança no amor de Deus, meu irmão, minha irmã. Dedique-se, entregue-se ao Senhor. Louve ao Senhor com toda a sua força. Você tem motivos de sobra para louvar ao Senhor. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar para finalizar o nosso culto. E em termos práticos aqui, o que você vai fazer durante a semana? Hein? Termos práticos. Louvar a Deus. Como é que você vai fazer isso? Você vai colocar um MC Cabelinho? Né? Não, né? Pode ser, pode ser. Não é colocando MC Cabelinho, né, gente? Não é colocando Zé Felipe que você vai louvar o Senhor, né? A palavra do Senhor nos diz o seguinte: quer comais, quer bebais, quer faça qualquer coisa, faça tudo para o quê? Para a glória de Deus. Como que você vai louvar ao Senhor? Com as suas atitudes, com a sua disposição. É comendo, é trabalhando, é fazendo tudo para que Deus seja louvado e glorificado. Às vezes o Wellington e o João vão vender um carro. Eles vão vender um carro com tanto amor, com tanta intensidade, com tanta honestidade, que o Senhor vai ser louvado ali naquele momento. Às vezes o cliente vai chegar lá pedindo um conselho, vai precisar de algo. Vocês vão estar prontos para falar de Deus para ele. E o Senhor vai ser louvado. Às vezes na escola, dando um testemunho, orando por um colega, o Senhor vai ser louvado. Amém? A Paula, professora, cuidando de um aluno, orando por ele, dando aula com todo amor, com todo carinho, o Senhor vai ser louvado. A Robertinha no casamento, casando os outros já é louvado. Coisa de Deus, Deus abençoa o casamento, Ele se agrada do casamento. É no seu trabalho, é no seu dia a dia, é no jeito que você trata o seu esposo, a sua esposa, o seu filho, o seu colega, seu amigo, seus irmãos. Quer façais qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus, para o louvor da glória de Deus. É assim que vamos louvar ao Senhor. É louvando ao Senhor com salmos, hinos, cânticos espirituais. É cantando com todo o coração. É dobrando o joelho na beira da cama, orando ao Senhor, dizendo a Ele. Não é só pedindo, não. Às vezes a gente só pede. Só pede. Feche os seus olhos aí. Vamos refletir junto um pouquinho. Às vezes a gente só pede. Mas as nossas orações devem ter também assim: Deus, o Senhor é maravilhoso. Como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor é grande, como o Senhor é digno. O Senhor me livrou da morte tantas vezes. O Senhor me livrou de tantos perigos. O Senhor coloca comida na minha casa. Obrigado, Senhor. Obrigado. A gente não louva só com música, a gente louva com palavras. A gente louva com ações. Às vezes você vai ver uma mãe, um filho, passando por necessidade, crianças num orfanato, num abrigo.
E o Senhor te chama para louvá-lo ali, trazendo a provisão, sendo expressão da graça dele sobre a sua vida. Às vezes, Deus vai te usar para ser a provisão daquela pessoa. Às vezes, assim como uma pequena ave pediu por comida, aquela pessoa clama ao Senhor: Deus, me dá comida, e vai te usar para que você seja um instrumento para o louvor da glória dele. Para que todas as criações, todos os animais, os seres humanos, toda a terra possam se alegrar e louvar com os filhos de Deus para o louvor da glória do nosso Criador. Que a gente possa se colocar diante do Senhor de todo o coração. Que as nossas palavras sejam edificantes. Que as nossas ações sejam edificantes, Pai. Ajuda-nos a sermos mais parecidos contigo, Senhor. Com Jesus, que obedeceu a Deus Pai, que obedeceu ao propósito, que obedeceu ao chamado, que louvou nas circunstâncias mais difíceis. Que nós sejamos imitadores de Cristo Jesus. Que a gente, assim como Paulo e Silas louvaram na prisão, a gente possa louvar a Ti em momentos difíceis, momentos dolorosos, momentos incapacitantes da nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, a sermos verdadeiros adoradores, que adoram a Ti em espírito e em verdade. Deus, eu peço a Ti para que o Senhor venha e abra o coração de todos os irmãos que estão aqui, Pai. Que o Senhor traga auxílio, renovo, que o Senhor traga esperança, Pai. Eu não sei o que cada um aqui tem passado, ó Pai, no seu dia a dia. Os nossos dias têm sido cansativos, têm sido cheios de responsabilidades. Mas eu peço a Ti que nunca falte tempo para nós orarmos e para nós louvarmos a Ti. Que nunca falte também, ó Deus, atitude, ação da nossa parte. Que a gente não passe um dia inteiro, ó Deus, sem falar contigo. Que a gente não passe um dia inteiro sem dizer o quanto o Senhor é maravilhoso. Que pelo contrário, ó Pai, que a nossa prece, que a nossa oração seja a primeira coisa do nosso dia. Que a gente já acorde dizendo: Deus, como Tu és bom, obrigado por mais um dia. Eu estou aqui novamente, pronto para Te adorar, pronto para Te louvar. Obrigado, Senhor. Que as nossas palavras sejam muito mais de gratidão do que de reclamação. Que a gente possa apresentar a Ti, ó Deus, muito mais gratidão do que lamentos. Porque o Senhor é bom. E nós confiamos no Teu amor bondoso, Pai. Ó Deus, abençoe a semana de cada um, a casa de cada um, a vida de cada um aqui, ó Deus. Que as Tuas bênçãos, ó Deus, sejam derramadas de tal forma, ó Deus, que a gente possa presenciar todos os dias da nossa vida os Teus milagres, ó Deus. Que a gente possa ver a Tua cura, que a gente possa ver o Teu poder agindo em nossas vidas, transformando os nossos corações, em nome de Jesus. E eu clamo, eu peço a Ti para que o Senhor nos leve de volta para casa em segurança, para que o Senhor abençoe, ó Deus, o nosso trajeto, a nossa ida, a nossa vinda. Que tudo, ó Deus, seja abençoado por Ti. Eu oro por aqueles que estão enfermos, que estão feridos, que não puderam estar aqui, para que sejam alcançados ali, sejam curados e sejam tratados pelo Senhor, ó Deus. Em nome de Jesus. Nós Te agradecemos por cada intervenção que o Senhor fez, por cada cirurgia realizada, por cada atendimento que o Senhor permitiu que fosse feito, por cada bênção que o Senhor permitiu que fosse derramada, ó Deus, na vida de cada um aqui. Obrigado, Pai. Só podemos Te agradecer. Nós Te adoramos, Senhor, e pedimos a Ti para que a nossa vida seja uma expressão de louvor, em nome de Jesus. Que o amor de Deus o Pai, a maravilhosa graça de Cristo Filho e as doces consolações do Espírito Santo sejam presentes sobre a vida de cada um de nós,
no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor.